Boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Márcia Fernandes, diretora-presidente da Fundação Promon, e quero aqui agradecer as presenças, então muito obrigada a todos vocês. Esse é o primeiro painel do ano do programa, então acho que ainda vale, né, André, desejar um feliz ano novo a todos. E já que a gente está falando de investimentos aqui, que os nossos investimentos passem por menos soluços, ou que tenham uma jornada com rentabilidade alta e linear, né? Acho que está um pouco difícil pelos indicativos que tivemos até agora, mas não vamos perder as esperanças. Acho que da nossa parte a gente vai fazer o possível para ter um ano mais estável aí. Estável no bom sentido, né? Num patamar bom. Então, antes também de apresentar aqui o nosso convidado, queria fazer uma proposta para vocês. Assim, queria que vocês pegassem os seus celulares. Sei que cada um de vocês aí deve estar com o celular nas mãos ou aí do ladinho, como a gente sempre faz quando está em algum trabalho online. E que entrassem nas redes sociais, Instagram e Facebook. Por favor, sigam a Fundação Promon. A gente lançou o nosso perfil ontem nas redes e já tem muitos seguidores, né? Mas vai ser muito bacana se a gente conseguir obter aí vocês já na listinha aí e garantimos que vocês estarão à frente das notícias sobre a fundação, sobre o plano, sobre previdência de maneira geral. Então, não deixem de nos seguir. A Carolina depois vai incluir os endereços aí das duas redes aqui no chat, tá? E aqui, com relação ao nosso programa, eu sempre gosto de repetir que a Jornada do Investidor é um programa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon, e tem esse formato, né? São encontros mensais, é, promovendo um bate-papo, sempre online, e sempre com a participação de especialistas profissionais que fazem parte da rede de relacionamentos da Fundação Promon. Então, como eu disse na introdução, a gente vem testando aí vários horários para ver aquele que mais atende, ou pelo menos para diversificar o atendimento, porque as pessoas têm interesses diversos aí. E o objetivo dos encontros é sempre o de disseminar conhecimentos sobre investimentos, né? Que é sempre uma demanda dos nossos participantes. A participação se dá através do chat, então vocês podem colocar aí dúvidas, comentários, sugestões, enfim, o que vocês quiserem para enriquecer esse nosso momento. O André vai intermediar as perguntas e tudo que tiver no chat, né, trazendo a público, interagindo aí com vocês, e também vai introduzir o nosso convidado de hoje, o Guilherme Monteiro, e falar sobre o tema do painel, né? Por que da escolha e por que a gente considera que ter uma apresentação sobre esse tema é importante para a Fundação Promon. Então, mais uma vez, assim, convido a todos a participarem, né? E sintam-se à vontade, tá? Que a ideia é para ser informal e para ser um bate-papo mesmo. Então, obrigado. Né? No final a gente fala um pouquinho mais. Guilherme, já agradecendo a você especialmente também pela disposição e por estar aqui com a gente. E vamos lá. André, por favor. Obrigado, Márcia. Deixa eu só me destacar aqui, destacar para todos, ok. Então, boa tarde a todos, uma satisfação e a gente começar o 20º painel, né, um programa que já está ficando longevo e a gente espera que a gente siga assim por muito tempo ainda. E hoje é diferente, é especial porque a gente vai falar de um investimento que não é tão presente nas carteiras, que as pessoas conhecem pouco, investimento florestal. E uma satisfação, Guilherme, ter você com a gente. Eu acho que não conheço ninguém melhor para falar sobre investimento florestal de uma forma leve, como você costuma fazer, e trazendo todas as nuances. Acho que é um. E especialmente nesse ambiente que a Márcia falou no início, que é um ambiente que está todo mundo preocupado com o Brasil e todo mundo preocupado com juros, com inflação. Então, a gente acabou o ano passado, o 19º painel foi sobre cenário econômico. Então você já pode imaginar, quer dizer,
que ainda se possa ter assim, certeza sobre o futuro, o ambiente não está tão favorável. E então começar falando de um investimento como investimento florestal, que está um pouco, vamos dizer, nunca é uma ilha, né? Não está totalmente alheio ao cenário macroeconômico. Ele tem as suas nuances que, vamos dizer, próprias, as suas especificidades, idiosincrasias que afastam um pouquinho esse investimento da lógica macroeconômica. Então, ele acaba sendo interessante nesse momento em especial também por isso. E aí, para apresentar o Guilherme, pensei aqui, Guilherme, a nossa relação profissional, a gente não conta em anos, a gente conta em ciclos de corte de madeira, né? A gente já está indo para o rotações, né? Já é a segunda rotação de corte, a gente está falando de eucalipto, né, basicamente, e então já é uma relação que vai para cima de 10 anos, certamente, né? Sem dúvida. Talvez vamos chegar em 14, que é o segundo corte daqui a pouco. Mas para todo mundo saber, o Guilherme, ele é o responsável pela área comercial da Lacan. A Lacan acabou de ser adquirida pela 20 Compass, que é uma gestora grande, né, a 20, e se interessou vamos dizer, pelo nicho, pelo investimento florestal e resolveu, então, adquirir a Lacan. Então, eu estou acostumado a falar Lacan, mas o fato é que, como o Guilherme falou no início, é a 20 Compass Lacan, né? O Guilherme ele é sócio da Lacan já há alguns anos, participou ativamente da captação de recursos de todos os fundos da casa. Se eu não me engano, são 3, ou está indo para o quarto agora, né? 4. E o Guilherme atuou também no Pátria Investimentos, na área comercial. Ele é graduado pelo INSPER em Administração de Empresas e iniciou graduação em Rotterdam, na Holanda, né? Na Erasmus University. Então, apresentado o Guilherme, vamos passar a palavra para você, Guilherme. Então, de novo, agradecer pela tua presença aqui. É sempre muito bacana falar contigo. É um investimento florestal muito interessante. E aí, de quebra, você vai falar sobre créditos de carbono também, que eu acho que é vamos dizer, uma cerejinha desse assunto. Então, é isso. Muito obrigado. Fica contigo a palavra. Joia. Obrigado, Márcia. Obrigado, André. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu tenho um carinho especial pela Fundação Promon, porque a Fundação Promon foi o primeiro cliente institucional da Lacan. Hoje nós temos, enquanto Lacan, não me refiro aqui ao Grupo 20 como um todo, mas dentro da Lacan nós temos 44 fundos de pensão como clientes. E a fundação número 1 da Lacan, há mais de 15 anos, foi a Fundação Promon. Então, vocês têm confiado no nosso trabalho há muitos anos, são investidores dos nossos fundos florestais, foram investidores de outros fundos no passado. Então, realmente um carinho especial e uma satisfação poder falar um pouquinho aí dessa classe de ativo e começar o ciclo de palestras aí do ano com vocês. Tá? Eu preparei aqui um material, eu vou compartilhar a tela e a gente vai tocando, tá? Me deem um segundinho só. Me avisem, por favor, se vocês estão vendo em Sim, tela. mas não Eu vou está colocar em em tela de cheia. tela cheia. Está em tela cheia agora? Agora sim. Joia. Então, vamos lá. Bom, como o André bem comentou, né, a Lacan, agora no dia 4 de novembro, nós somos adquiridos pela 20 Compass, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é essa divisão de investimento florestal dentro da 20 Compass, né? E depois eu também conto um pouquinho de como está o grupo como um todo, tá? Então, o que é a Lacan dentro da 20, né? A Lacan era uma gestora que existia há 25 anos, né? Uma gestora totalmente focada em investimentos florestais. Nós temos 1,5 bi em ativos florestais sob gestão, uma área plantada bastante grande, são 100 mil hectares de florestas comerciais em 4 estados diferentes. Tá? Nós estamos presentes, depois eu vou mostrar com mais detalhes, mas a gente está presente no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Nós temos uma área de preservação de cerca de 30 mil hectares, então quando a gente soma floresta plantada e área de preservação, são 130 mil hectares. Só para dar uma ideia, o município de São Paulo tem 150 mil hectares. Tá? Então, a nossa expectativa, inclusive, é que nesse ano a gente ultrapasse
os 150 mil hectares de áreas sob gestão, vai ser um marco importante para nós, e a gente tem caminhado muito para atingir esse número, né? Basicamente, o que a gente gere são florestas de eucalipto, mas temos um pedaço também de florestas de pinos, além das áreas de reserva legal e preservação permanente. Eu vou entrar em mais detalhes mais à frente, tá? É uma estratégia que visa primordialmente mitigação de riscos por meio de parcerias de longo prazo. Então, só para dar uma ideia, a Lacan tem se consolidado ao longo dos últimos 13 anos, desde que nós iniciamos o nosso primeiro fundo florestal, nós temos nos consolidado como um parceiro estratégico no fornecimento de madeira para grandes empresas de base florestal. Então, só para dar uma ideia, a Suzano é uma delas, Westrock, Dexco, que era antiga Duratex. Então nós temos essas parcerias de longo prazo e que ajudam muito nessa mitigação de risco que eu vou comentar mais à frente. A nossa base de investidores é uma base de investidores institucionais, né? Como eu comentei anteriormente, na Lacan são 44 fundos de pensão como cotistas, né? Sendo que a Promon foi o primeiro fundo de pensão cliente da Lacan, e nós temos também investidores institucionais europeus. Cada vez mais essa tese, pelas razões que eu vou comentar mais à frente, ela tem feito sentido para investidores institucionais, investidores de impacto, os chamados DFIs, que são as instituições financeiras de desenvolvimento, por uma questão de retorno, diversificação e componente de sustentabilidade que a tese traz, tá? A gente hoje tem uma abordagem, né, de investimento focada não apenas na floresta comercial, que foi por onde nós começamos, né? Então, os fundos 1, 2 e 3, eles são muito focados na floresta comercial sustentável, certificada, mas a gente tem navegado cada vez mais por um caminho de a gente também passar a fazer restauração ecológica, né? Restauro de mata nativa é algo que a gente já começou a fazer, inclusive no novo Fundo 4, eu vou falar um pouco mais à frente. Os projetos, né, os fundos, eles visam a geração de retorno primordialmente através da venda da madeira, né? Então, toda a geração de caixa é uma geração de caixa proveniente da venda da madeira para grandes empresas, mas cada vez mais a gente visa também os créditos de carbono, na medida em que as florestas plantadas, elas são sequestradores de CO2 da atmosfera, e isso potencializa uma emissão de crédito de carbono à frente. E com base nisso, eu queria também mostrar um pouco uma foto para vocês que ilustra bem o que a Lacan tem feito. Tá? Antes de eu falar um pouco da 20 Compass, né, que é hoje a nossa empresa mãe, eu queria mostrar essa foto para vocês, que é a foto de uma propriedade do Fundo 3 da Lacan. Tá? Essa é uma propriedade no Mato Grosso do Sul, e aqui vocês veem bem o que nós temos feito nas áreas, nesses 130 mil hectares que eu comentei há pouco, né? Então você tem aqui a área de eucalipto, plantio de eucalipto. Vocês provavelmente estão vendo o meu mouse, né? Passar aqui pela tela, né? Então vocês veem aqui. Não, acho que eu não estou vendo, só menos que eu esteja perdendo aqui, mas acho que não estamos vendo. Sem problema, mas na parte mais de baixo você vê a área de plantio de floresta comercial, no caso aqui é um plantio de eucalipto, onde nós respeitamos árvores raras, né? Então a gente planta ao redor das árvores raras. Vocês veem alguns círculos no meio do plantio de eucalipto, que são árvores raras, árvores protegidas, que são a gente planta ao redor dessas árvores. Nós também respeitamos toda a área de APP, que são as áreas de preservação permanente, que vocês veem, por exemplo, na beira do rio, né? Então, uma área grande de mata nativa, que são as APPs, que são não apenas respeitadas, mas também protegidas. A gente tem todo um trabalho de monitoramento e proteção dessas áreas, né? E o que a gente faz no final do dia é converter áreas como a área que vocês veem no alto à direita, que é uma área de pastagem. Muitas dessas pastagens, inclusive, são pastagens degradadas. Então, a gente converte pastagens, muitas delas degradadas, em áreas
florestais, né? Então, tá aí a grande sacada do ponto de vista de crédito de carbono, né? Você está saindo de uma atividade que ela é emissora de gases de efeito estufa, porque a pecuária emite gases de efeito estufa, para uma atividade que tem a equação inversa, né? A gente sequestra CO2 da atmosfera, tá? Então, esses são projetos intrinsecamente sustentáveis e 100% das áreas plantadas pela Lacan foram plantadas em áreas de pastagem, 100% delas. E também 100% das nossas florestas são certificadas pelo FSC, que eu vou comentar um pouco mais à frente, tá? Mas eu falei um pouquinho da Lacan, agora falta eu comentar um pouquinho da 20 Compass, né, que foi a empresa que adquiriu a Lacan no início de novembro, agora tem, portanto, quase 3 meses, então é uma novidade para muitos de vocês. A 20 Compass é uma gestora bastante reconhecida no mercado, ela é hoje, do ponto de vista de ativos sob gestão, a maior gestora de alternativos da América Latina, né? Nós temos 54 bi de dólares em diferentes classes de ativos sob gestão, então a estratégia florestal passou a ser uma nova estratégia dentro da 20 Compass, que também tem estratégias voltadas para private equity, crédito, fundos de ação, estratégias de infraestrutura, né? E também produtos e soluções de investimento global para grandes investidores institucionais. Tá? Então, é um grupo bastante grande e essa aquisição, obviamente, trouxe para a Lacan uma institucionalidade muito maior, né? Hoje a gente se beneficia de uma plataforma muito grande que a 20 tem, a gente se beneficia de obviamente, um compliance muito mais robusto, controles internos muito mais robustos. Nós que éramos sócios da Lacan, hoje a gente pode focar 100% na atividade de gestão dos fundos, né? E a gente também, obviamente, se beneficia de uma carteira de clientes muito maior do que a nossa, inclusive de clientes internacionais, né? A 20 ela tem uma entrada muito grande com investidores internacionais, ela tem inclusive escritórios espalhados por toda a América, Estados Unidos e América Latina como um todo, né? Tem grandes investidores institucionais americanos, europeus e asiáticos como clientes e também tem uma penetração muito grande junto àquele público de DFIs que eu comentei, que são os bancos de desenvolvimento, que é um público que está muito atento a essa questão da sustentabilidade e tem olhado os nossos projetos com bons olhos, tá? Então a gente vai se beneficiar dessa estrutura grande que a 20 tem, né? São mais de 600 funcionários, está operando aí há 25 anos na América Latina, né? São mais de 2.600 investidores, então a gente faz parte hoje a gente orgulhosamente faz parte desse grupo grande que é a 20 Compass e a gente já está trabalhando desde novembro no escritório da 20 aqui em São Paulo, né? E tendo uma interação muito boa com esse time, tá? Entrando um pouco agora, saindo da gestora, né, eu acho que é interessante, antes de eu comentar como se dá um investimento florestal na prática, eu acho que é legal trazer alguns números do setor e por que esse ativo florestal costuma fazer sentido para grandes investidores como fundos de pensão, tá? O ativo florestal, pessoal, ele não é um ativo novo, tá? Ele investir em florestas visando o retorno de longo prazo é algo que vem acontecendo desde meados da década de 70, tá? Aqui, como na maior parte dos casos, os Estados Unidos, né, eles foram precursores nessa classe de ativo, né? Então, endowments, fundos de pensão, seguradoras, eles começaram a investir em florestas a partir dos anos 70 e nas décadas seguintes o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, é que o ativo florestal ele saiu das mãos das grandes empresas de base florestal, que tinham um ativo florestal nos seus próprios balanços, porque dependiam e precisavam da madeira como matéria-prima, e esse ativo migrou para a mão dos grandes investidores institucionais. Tá? Então, isso aconteceu nos últimos 40, 50 anos, né? Então é até curioso, a gente participa muito de
congressos e fóruns de investimento florestal fora do Brasil, e tem sempre um slide que o pessoal costuma mostrar, que é o seguinte: quando você olha no início da década de 80, dos 20 maiores detentores de florestas nos Estados Unidos, 19 eram grandes empresas de papel, celulose, ou grandes empresas verticalizadas que precisavam da madeira. Hoje, é exatamente o oposto. Dos 20 maiores detentores de florestas nos Estados Unidos, 19 são grandes investidores, né? Então, a floresta mudou de mãos lá fora, né? Então, isso ocorreu nos Estados Unidos, que foi um mercado precursor. A Oceania é um mercado importante, a Austrália e Nova Zelândia, eles têm um papel importante nesse mercado, tá? Os países nórdicos também são países que têm uma tradição florestal importante. Essa é uma classe de ativo hoje que tem uma certa representatividade, obviamente que ela é muito menor que private equity, crédito, etc., mas estima-se um tamanho de cerca de 100 bilhões de dólares, esse é o tamanho da classe de ativo florestal hoje no mundo, né? Sendo que os fundos de pensão, apenas os fundos de pensão, isso são dados já um pouco defasados, mas é o último número que a gente tem, os fundos de pensão detêm cerca de 23 bilhões de dólares investidos em florestas no mundo todo, uma concentração grande nos Estados Unidos, Oceania, um mercado importante também, e cada vez mais a América do Sul tem assumido um protagonismo importante pelas razões que eu vou citar um pouco mais à frente, tá? E quais são os benefícios dessa classe de ativo, né? Por que ela costuma fazer sentido para grandes investidores que têm um horizonte de muito longo prazo? Primeira questão é retorno ajustado a risco, tá? O ativo florestal, ele é um ativo que ele tem um risco baixo, tá? Ele é tido como um investimento de baixo risco, e a principal razão por ele ser visto como um investimento de baixo risco é o seguinte: floresta, você não tem um prazo pré-determinado para colheita. Então, um investidor que detém um ativo florestal, diferentemente de deter um plantio de soja, cana, etc., diferentemente de investir em commodities agrícolas que você tem um prazo pré-determinado para colheita, a floresta, você pode muito bem operar o melhor momento de preço para vender a madeira. Então, se o mercado estiver bom, você pode antecipar a sua colheita e vender a madeira. Se o mercado estiver ruim, você posterga. E ao postergar, o seu ativo ele ganha valor intrínseco, porque a floresta segue crescendo. Então, você posterga 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter mais volume de madeira para vender à frente. Então, dificilmente você vende floresta mal. Tá? Então, essa flexibilidade da colheita faz com que seja um ativo com um risco relativamente baixo. Além disso, a madeira ela pode ser destinada para os mais diversos usos, né? Você utiliza madeira para a produção de celulose, que vai virar papel, você tem madeira na construção civil, na indústria moveleira, madeira como biomassa para geração de energia, né? Então você tem, é um produto que atende aos mais diversos fins, né? Então, inclusive, muitas das vezes você tem um determinado mercado que pode ter preços ruins, mas você pode vender a madeira para um outro mercado que pode estar numa situação melhor, né? Então, ele é visto como um ativo com risco baixo, tá? E traz uma equação de risco-retorno muito interessante, tá? Não é um ativo, por outro lado, que visa trazer retornos exuberantes, tá? Aqui a gente está falando de retornos de low double digits, vamos dizer assim, né? Em termos reais aqui no Brasil, a gente está buscando aí hoje nos fundos novos, retorno aí da ordem de IPCA mais 10, algo em torno disso, né? Então, portanto, é um retorno mais baixo do que você buscaria, por exemplo, no investimento de private equity, né? Porém, é um risco muito, muito menor, tá? Então, ele traz uma diversificação também de portfólio interessante, porque o ativo florestal, ele não guarda correlação com os ativos financeiros.
Aliás, a Lacan acho que é um case bastante que ilustra muito bem isso, né? A gente começou o nosso primeiro fundo em 2012, né? E a década passada, como todos nós sabemos, foi uma década muito ruim para o Brasil do ponto de vista de crescimento econômico, crise política, impeachment e etc. E o nosso fundo, os nossos fundos que nasceram lá atrás, eles nunca foram impactados por esse cenário econômico e político, porque o ativo florestal ele tem uma outra dinâmica de retorno, né? Isso ainda é mais importante no nosso caso, porque a gente nasce com a maior parte da madeira já previamente vendida, com preços travados, né? Então é um ativo com risco baixo e que não guarda correlação com o cenário econômico e político. Então, ele traz uma diversificação de portfólio interessante. No jargão de finanças, né, o que a gente costuma dizer é que o investimento florestal ele amplia a fronteira eficiente, né, para um mesmo nível de risco. Ao incluir o ativo florestal, você consegue obter um retorno um pouco mais elevado para o mesmo nível de risco. Tá? Então, é um ativo interessante nesse aspecto. Uma outra característica que interessante do ativo florestal e que é muito boa para os investidores institucionais como fundos de pensão é que ele traz uma proteção importante contra a inflação, né? Os fundos de pensão geralmente têm suas metas atuariais corrigidas por algum índice inflacionário, né? Então a questão da proteção inflacionária é muito importante para vocês, e por ser um ativo real, o ativo florestal ele guarda essa correlação com a inflação. Isso também é mais nítido ainda no caso da Lacan, porque a maior parte dos nossos fundos, a madeira já nasce vendida com contratos firmados de longo prazo corrigidos por inflação. Tá? Então, é um ativo que guarda essa correlação e, portanto, ele compõe muito bem o portfólio dos investidores institucionais. Né? E, mais recentemente, o ativo florestal, e por conta de toda essa onda verde, essa agenda verde que a gente tem visto nos últimos 4, 5 anos, o ativo florestal ele tem ganhado um protagonismo ainda maior, né? Pelo fato dele ser um ativo que sequestra carbono da atmosfera, né? Os produtos de origem florestal, eles são produtos mais verdes, né? São produtos mais sustentáveis, que em muitos dos casos substituem produtos de origem fóssil. Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês, né? A embalagem de papelão, né? Nós sabemos que o plástico ele é um produto de origem fóssil, ele tem se tornado um vilão para o meio ambiente, o plástico, né? Haja vista, por exemplo, a proibição aos canudos de plástico, né? Cada vez mais a gente vai em restaurantes, etc. O pessoal tem... eu gosto de contar essa história, né? Eu recentemente fui com meu filho no McDonald's, ele pediu um milkshake, e o milkshake ele veio num copo de papel, tinha uma colher de madeira e um canudo de papel também, né? Então, quer dizer, o plástico está caindo em desuso, né? E os produtos de origem florestal, por exemplo, o papel, vem substituindo o plástico, né? A mesma coisa acontece nas embalagens, né? Cada vez mais a gente vê as embalagens de papelão, né, em substituição ao plástico, né? Então, são produtos, e quando a gente olha também um outro mercado que eu acho interessante comentar, os países mais ricos da Europa, da Escandinávia, cada vez mais você verifica a construção de edifícios de madeira, né? Então, hoje você já tem edifícios, por exemplo, na Dinamarca, de mais de 20 andares, cuja estrutura é toda de madeira, em substituição ao aço, ao cimento e etc. Porque na produção do aço e do cimento, você acaba emitindo muito gases de efeito estufa, ao passo que um edifício que tem boa parte da sua estrutura em madeira, você está sequestrando e retendo o carbono na construção, né? Você não está emitindo, né? Então, essa é uma outra tendência que ainda não está muito em vigor no Brasil, mas a gente já vê nos países mais ricos do mundo os edifícios de madeira vindo ao mercado, né? Então, aqui só para dar um exemplo, só para mostrar que o ativo florestal é um ativo que se beneficia dessa agenda verde, né? Ele se beneficia porque o ativo florestal ele produz os produtos oriundos do ativo florestal são produtos sustentáveis e o próprio investimento florestal ele propicia um sequestro de carbono, né? Então a gente está surfando muito bem
essa agenda verde, e isso tem trazido aí vai trazer um upside de retorno para os nossos fundos e uma demanda por madeira cada vez maior no Brasil e no mundo. Isso já tem ocorrido, tá? Tá legal. Guilherme, maravilha. E eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta aqui do Felipe Carvalho, que tem a ver com esse tema que você está tratando agora, que é da agenda verde. E aí o Felipe pergunta se o Trump pode atrapalhar essa agenda e qual é a sua visão sobre isso, se pode ter algum impacto, perder força, ou essa demanda por produtos ESG, né? Eu acho assim, né? A gente já tem visto, né, um certo retrocesso, né, com o novo governo, né, que, né, anunciou que vai sair do Acordo de Paris, o governo americano, né? Então essa agenda ela tende a sofrer algum retrocesso, talvez, nos Estados Unidos, né, principalmente, né? Mas a gente entende que o mundo como um todo ele continua fazendo um esforço grande de combate às mudanças climáticas, né? E assim, isso pode eventualmente reduzir a demanda por parte, por exemplo, dos americanos para produtos de origem verde? Até pode, sem dúvida alguma, né? Mas acho que é um governo, né? Os governos vão e vêm, né? E também não acho que ele vai mudar completamente o horizonte para investimentos verdes por parte de investidores institucionais americanos, etc. Acho que ele não tem essa capacidade, mas certamente é um sinal que não é bom, né? A gente preferiria que fosse um governo mais engajado com essa agenda e que pudesse promovê-la ainda mais. Então, de fato, não é o ideal para nós, mas a gente entende que além dos Estados Unidos, existe o mercado europeu, né, o próprio mercado asiático, que tem cada vez mais caminhado para essa agenda verde. Então, não é um retrocesso completo, mas é uma notícia que nos atrapalha um pouco, sem dúvida alguma. E, Guilherme, já vou aproveitar, o Felipe fez uma segunda pergunta, também muito boa pergunta. Ele está perguntando se, você já falou, né, ativos florestais são considerados uma classe de ativos de baixo risco. Ele está perguntando se é uma classe adequada para perfis de investimento de pessoas mais conservadoras. Eu não sei se você vai falar mais sobre isso, mas a questão da liquidez e da precificação desses ativos, para fechar um pouco dessa visão do risco do produto. Sim, acho ótima pergunta. Eu acho que é sim um investimento muito interessante para pessoas com perfil mais conservador. Eu não acho que é um investimento que combina apenas para investidores arrojados, etc. Até porque, como eu falei, ele é um ativo com risco relativamente baixo. O ponto principal aqui é que ele é um ativo ilíquido, né? Então, a gente está falando aqui de projetos de 15 a 18 anos, né? Então, acho que ele combina bem para o investidor conservador, desde que esse investidor possa abrir mão de liquidez, de um pedaço da liquidez do seu portfólio, por um prazo de 15 até 18 anos. Tá? Porque vai ajudar a descorrelacionar o portfólio, vai te trazer uma exposição ao mercado de carbono, vai ter essa pegada de sustentabilidade, vai ser um gerador de caixa de longo prazo. Na medida em que a gente inicia o processo de colheita das florestas, o fundo ele se torna um grande gerador de caixa de longo prazo, ajuda na preservação de patrimônio, né? Então, acho que ele combina muito bem com o investidor conservador, só precisa alinhar a questão da iliquidez do ativo, né? Então, aquele investidor que é conservador e que quer investir em floresta, ele precisa só calibrar bem o quanto que ele vai colocar num fundo como esse, porque é um dinheiro de prazo muito longo. E Guilherme, já aproveita, já fala de como esse ativo é precificado, né? Ele não é assim, um reloginho todo dia. Você vai lá, afere se a madeira cresceu e aí vezes o preço do dia e a cota Sim. do fundo é aquele. Não é bem assim que funciona, né? Sim, como a maior parte dos FIPs, né, o ativo florestal, quando a gente fala em retorno, nós nos referimos principalmente à taxa interna de retorno, a chamada TIR, né, porque a cota do fundo ela não reflete o que efetivamente está acontecendo no nível das empresas investidas que detêm um ativo florestal, né? Então, como é que costuma ser precificado esse ativo? Uma vez por ano, é feito um inventário das florestas. O que é um inventário de uma floresta? O inventário de uma floresta é o seguinte: uma empresa independente é contratada para auferir, para mensurar
o volume de madeira corrente presente naquela área e projetar o volume de madeira no momento da colheita, tá? Com base nesse volume, porque no final do dia o que a gente vende é metro cúbico de madeira, tá? Então, com base nesse volume corrente de madeira que você tem nas suas áreas e na projeção de volume de madeira na época da colheita, você vai fazer uma estimativa, uma outra empresa também independente de avaliação de ativo florestal, ela vai basicamente precificar a empresa investida, né? Então, ela vai desenhar o fluxo de caixa. Bom, essa empresa ela tem uma previsão de colher tantos metros cúbicos de madeira nas datas 2030, 31 e 32. Essa é a projeção de volume de madeira. Boa parte dessa madeira já está contratada, com preço pré-definido. Então, você consegue desenhar muito bem o fluxo de caixa daquele ativo e você traz ele a valor presente a uma taxa de desconto condizente com o risco do ativo, tá? Então, essa costuma ser a precificação do ativo florestal, né? Por ser um FIP, nós temos as SPEs embaixo, que são as empresas investidas. Até aqui, a Lacan nunca adquiriu 1 hectare de terra. Então, no final do dia, o ativo que nós detemos nas empresas investidas, basicamente é madeira, né? Então, o valor da empresa investida é o fluxo de caixa descontado da venda futura da madeira, né? Sendo que boa parte dessa venda já está travada com preço definido com grandes empresas, né? Então, o fundo ele é avaliado uma vez por ano através da metodologia do fluxo de caixa descontado, que leva em conta a projeção de volume de madeira no momento da colheita. Isso é sempre precificado, no caso dos fundos da Lacan, no último dia útil de fevereiro, né? Que é quando nós atualizamos a taxa interna de retorno dos investidores, né? Então, a gente está sempre de olho em taxa interna de retorno. Variação de cota não quer dizer muita coisa para o nosso fundo. Até para dar um exemplo para vocês, quando os nossos fundos realizam amortizações, por exemplo, né? Quando nós devolvemos dinheiro para os cotistas, porque houve uma colheita ou algo assim, a cota do fundo, inclusive, cai, né? Então, às vezes um cotista desavisado, ele houve uma amortização, ele recebeu o dinheiro na conta dele, e no dia seguinte, muitas vezes a gente recebe ligação, poxa, por que a cota caiu? A cota caiu por conta da amortização, né? Então, a cota, diferentemente de um fundo multimercado, um fundo de ações, a cota do fundo florestal ela não replica exatamente a rentabilidade do investimento. A gente sempre pede para os investidores focarem na taxa interna de retorno. Tá bom? Obrigado. Alguma outra pergunta aí, André? Não? Por enquanto, não. Tá bom. Então, eu estava comentando Acabou aqui... de aparecer, deixa eu ver. Desculpa aí, o Sofiati, tudo bem, Sofiati? Vamos ver a pergunta do Sofiati aqui. Diante dos incêndios de proporções históricas na Califórnia, como são administrados os riscos de incêndio, né, nas plantações brasileiras? As mudanças climáticas, aquecimento global podem influenciar os riscos desse tipo de fundo? Boa pergunta também. Eu lembro da gente falar dos 3 Fs, né? Fungo, fogo e formiga. Aí ele está falando do fogo. Vamos lá. Exato. Bom, essa é uma pergunta recorrente e a gente tem... o pessoal tem nos perguntado cada vez mais sobre fogo, exatamente por conta desses incidentes na Califórnia, etc. Né? O fogo é um risco, sem dúvida alguma, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês o que é risco nesse investimento, tá? Como os fundos da Lacan, eles largam com a maior parte da madeira previamente vendida e com preço travado, o preço do metro cúbico da madeira travado e corrigido por inflação ao longo de toda a vida do fundo, então, a gente não corre risco de preço na maior parte dos projetos, tá? Então, qual que é o nome do jogo para a Lacan? O nome do jogo para a Lacan é o seguinte, a gente tem que produzir o máximo de volume de madeira por hectare ao menor custo, tá? Então, são essas duas variáveis, volume de madeira e custo de silvicultura, que é o custo de implantação da floresta. O volume de madeira, ele pode ser impactado por uma série de variáveis, inclusive os 3 Fs que você comentou, André, fungo, formiga e fogo, né? Então, o fogo é uma variável que vai impactar o meu volume de madeira no momento da colheita e, portanto, pode impactar o retorno do nosso fundo, tá? Uma percepção equivocada que muitas vezes as pessoas têm.
um incêndio numa floresta comercial, em primeiro lugar, não necessariamente significa perda total, tá? Muitas das vezes você tem um incêndio, quando volta o período de chuva, a floresta se recupera, rebrota e continua crescendo. Então você pode até ter uma perda de volume de madeira, mas você não perde a sua floresta, ela vai seguir crescendo. Em alguns casos, essa madeira queimada você pode destinar para outros usos, como, por exemplo, geração de energia. Tá? Então, essa é uma primeira coisa que eu queria comentar. A floresta queimada não necessariamente significa perda total. Um outro ponto importante. Hoje, nos 4 fundos da Lacan, nós temos mais de 150 fazendas. Então, você está naturalmente diversificando e você não tem todos os ovos na mesma bandeja, né? Então, eventualmente, você pode ter um fogo numa propriedade, mas você tem centenas de propriedades no portfólio, né? Então, a gente tem essa medida de alguns parâmetros, por exemplo, até para o novo Fundo 4, de tamanho máximo de fazenda por fundo, né? A gente não pode, por exemplo, no Fundo 4 agora, a gente tem uma estratégia, uma restrição que a gente não pode ter mais de 5.000 hectares numa única fazenda, né? Para evitar, por exemplo, se houver um fogo, você ser muito impactado porque a fazenda é muito grande, né? Então, você também está diversificado em diversas fazendas. Quando a gente ouve as notícias de incêndio, né, na Califórnia, no Pantanal, aqui no Brasil, etc., geralmente o fogo ele é muito mais presente em floresta pública do que floresta privada. Porque as florestas privadas, elas contam com todo um mecanismo de prevenção de incêndio e combate que fazem com que a incidência de fogo em floresta privada seja muito menor do que a incidência de fogo em florestas públicas, tá? Aqui eu passo a estatística da Lacan, tá? Nós temos aí 13 anos de plantios florestais. A gente tem, na média, cerca de 0,1% da área impactada por fogo por ano. 0,1% por ano é a nossa média de área impactada por fogo nos nossos projetos. É aquilo que eu falei, muitas das vezes o fogo vem e a floresta depois volta a rebrotar e volta a crescer. Então, hoje a gente atua com mecanismos de prevenção e combate. Então, o Mato Grosso do Sul, que é a principal região de atuação nossa, onde nós temos aí 90% da área plantada, a gente utiliza, por exemplo, ferramentas que mensuram a temperatura das fazendas via satélite. Né? Então, qualquer pequeno desvio de temperatura numa fazenda, a gente é imediatamente informado, comunicado, e a gente manda as equipes de plantão para verificarem o que aconteceu. Também no Mato Grosso do Sul existe todo existe uma associação de empresas que é a Reflore no Mato Grosso do Sul, e todas as empresas de base florestal associadas à Reflore, elas trabalham de forma conjunta na prevenção e no combate. Então, as empresas podem ser concorrentes, mas na hora do fogo, todas são solidárias, todas se ajudam. Tá? E tem sido assim no setor florestal brasileiro desde sempre. Então, é muito comum a gente apagar fogo de concorrente apagar fogo nosso, até porque o fogo muitas das vezes não respeita a cerca. Né? Então você apaga do vizinho para que o fogo não venha para a sua área. Né? Então a gente atua muito junto às demais empresas de uma determinada região no combate, na prevenção. Então nas épocas de estiagem a gente espalha caminhões de combate a incêndio em locais estratégicos. As empresas também compartilham o custo de uma aeronave de combate, né? E aquela empresa que utilizar a aeronave, ela que paga o custo variável do voo e do combate ao incêndio, a questão das ferramentas via satélite. Então, esse mecanismo de combate e prevenção, eles têm sido muito efetivos, né, no nosso caso, tanto que a nossa estatística de fogo ela é bastante baixa. Tá? Mas ele certamente é um risco, tem que ficar de olho. Né? A gente tem sentido, houve uma pergunta, foi feita uma pergunta sobre mudanças climáticas, né? Na principal região de atuação nossa no Mato Grosso do Sul, a gente não tem, por exemplo, notado mudança na média anual de chuva. A média anual de chuva no Mato Grosso do Sul, ali no leste do Mato Grosso do Sul, região de Três Lagoas, onde a gente atua, é em torno de 1.300 milímetros de chuva ano. Essa média ela tem se mantido ao longo dos anos, tá? Mas o que a gente tem notado, no entanto, é uma volatilidade maior em torno da média. Então, você tem anos de 1.000
e no ano seguinte você tem 1.600, né? Então, uma volatilidade maior em torno dessa média de 1.300 milímetros, e também a gente tem notado a estiagem no meio do ano tem sido um pouco mais dura. Tá? Isso, obviamente, coloca a gente sempre, deixa a gente de antena ligada, né? Então, por isso que é importante cada vez mais você diversificar no número maior de fazendas, cada vez mais você diversificar em regiões de plantio, não concentrar apenas numa única região. A gente tem feito um trabalho grande também de escolha de clones de eucalipto que são mais resistentes ao período seco. Esse é um trabalho que a gente tem feito ao longo aí dos últimos 13, 14 anos. Então, por exemplo, nós já aposentamos alguns clones que se mostraram pouco resistentes à questão da seca, né? Então, tem todo um trabalho que é feito para mitigar esse risco relacionado a mudanças climáticas e incêndios, tá? E, Guilherme, sem também querer cortar muito a sua apresentação, mas já entrou uma pergunta do Bruno Scabora. Eu achei uma pergunta muito boa. Talvez você vá falar agora sobre créditos de carbono, e essa pergunta ela meio que talvez sirva de link para o assunto. E aí a pergunta dele também seria uma pergunta que eu faria para você. Apesar de eucalipto sequestrar carbono, como já está claro, imagino que seja uma árvore que consome muita água, e ocasionalmente isso pode gerar problemas aos lençóis freáticos, empobrecimento da terra, entre outras questões. Como vocês equalizam essa questão para assegurar a sustentabilidade do modelo e a proteção das áreas sob gestão da Lacan? Eu acho que esse tema vai muito na linha do crédito de carbono aí. Sim, sem dúvida. Esse é um pouco quando a gente fala com a nossa área florestal, né, o pessoal fala, essa também é uma pergunta muito recorrente, que eventualmente o eucalipto pode secar o solo, etc. E isso vem muito dos plantios que eram feitos há 40, 50, 60 anos, né? Porque você tinha uma outra forma de manejo, né? Muitas vezes não havia reposição de nutrientes no solo, etc. E o eucalipto ele podia realmente danificar o solo, né? Hoje, com as metodologias de manejo florestal sustentável que nós temos, etc., o que a gente tem, inclusive, verificado é que o eucalipto ele tem melhorado a qualidade do solo, tá? Então, e aqui eu dou um número bastante interessante, né? A gente, para todos os nossos plantios de eucalipto, a gente sempre busca cortar a floresta no ano 6 e no ano 12. Então, a gente sempre busca 2 rotações da floresta. Na segunda rotação, a gente utiliza muito menos fertilizante e insumo do que na primeira, quando a gente entra na fazenda pela primeira vez, que era uma área de pastagem, muitas das vezes pastagem degradada. E por quê? Porque o eucalipto melhorou a qualidade do solo e, portanto, a gente precisa de menos fertilizante, etc. Então, quer dizer, a casca da árvore que é depositada no solo, as folhas que caem no solo, elas acabam fazendo uma ciclagem de nutrientes que melhoram a qualidade do solo e fazem com que a gente precise de menos fertilizante na segunda rotação do que na primeira. Então, tem uma série de estudos que mostram que o plantio do eucalipto, quando bem feito, de forma profissional, florestas certificadas, que é o caso da Lacan, eles tendem a melhorar até a qualidade do solo, especialmente em áreas como aquelas onde nós plantamos, que são áreas de pastagem muitas das vezes degradada, né? Então, uma outra coisa que costuma ocorrer em áreas de pastagem degradada, né? Geralmente, as áreas de pastagem degradada, o solo é muito compactado, né? Porque você tem ali a pecuária, o boi, a vaca pisando naquela área durante muitos anos, acaba sendo um solo muito compactado e que com pouca permeabilidade. Então, a água não costuma infiltrar no solo, porque é um solo muito compacto. Isso costuma causar muita erosão em áreas de pastagem degradada. E muitas das vezes esses sedimentos da erosão vão parar em leitos de rios, etc., e podem até causar assoreamento de nascentes, né? Isso costuma ocorrer, esse tipo de erosão, em áreas de pastagem degradada. Quando você planta o eucalipto, que aliás é uma cultura que consome menos água por hectare do que a soja e a cana, quando você planta a floresta ela acaba trazendo uma melhoria, uma melhor preservação de recursos hídricos, porque a copa da árvore ela reduz a velocidade de queda da água no solo e, portanto, evita a erosão. E a raiz da árvore também permite uma penetração maior da água no lençol freático.
Então, quando você substitui, sempre comparando o uso original com o uso da floresta, quando você substitui uma área de pastagem degradada por floresta plantada, geralmente você tem uma melhor preservação dos recursos hídricos, porque essa água vai penetrar no solo em vez de arrastar sedimentos e causar erosão. Tá? Isso tudo, claro, quando você faz um plantio de floresta bem feito, profissional, floresta certificada. Se você for plantar floresta com menos profissionalismo, etc., aí você pode ter essas questões que foram ditas, né? Eventualmente prejudicar lençol freático, eventualmente causar erosão, etc. Então, e pegando o gancho, André, se não houver outra pergunta... Por favor, vamos lá. Tem mais um, mas eu acho que a gente fala mais para frente, é um assunto diferente. Tá bom, e pegando o gancho para falar um pouco de crédito de carbono, né? A gente viu até recentemente, né, o governo aprovando o mercado regulado de carbono brasileiro, que é algo que veio para ficar, né? Mas é algo para os próximos 4, 5 anos, né? Até que isso entre realmente em vigor e comece a funcionar. Então, hoje o Brasil não tem efetivamente um mercado regulado. O que é o mercado regulado em comparação ao mercado voluntário? O mercado regulado é quando o governo ele estipula metas de emissões para determinados setores e empresas, e a empresa que não conseguir cumprir com aquela meta, né, não conseguir, por exemplo, reduzir suas emissões para um patamar X, aquele montante que ela não conseguiu reduzir a emissão, né, aquele excedente, ela é obrigada pelo governo a comprar crédito de carbono, né, para poder fazer o offset das emissões. Esse é o mercado regulado. Nós temos, por exemplo, mercado regulado na Europa, na Califórnia, né? Então a empresa que não conseguiu cumprir sua meta de emissão, não reduziu suas emissões, a diferença ela é obrigada a comprar no mercado regulado, né? O Brasil ainda não tem isso. Tá? O governo ele não exige de nenhum setor, nenhuma empresa hoje a redução de gases de efeito estufa, né? Ele não obriga a empresa a comprar o crédito de carbono do excedente, né? O que nós temos hoje e que as empresas no Brasil podem fazer, elas podem voluntariamente compensar suas emissões. Então, uma empresa que faz todo o seu cálculo de emissões, né, e publica relatórios de sustentabilidade todo ano, essa empresa ela pode virar e falar, olha, eu quero voluntariamente compensar minhas emissões, eu vou comprar crédito de carbono no mercado voluntário. A gente viu, por exemplo, quem já fez isso aqui no Brasil, só para dar um exemplo, foi o Itaú. Né? O Itaú foi lá e comprou crédito de carbono no mercado voluntário da Engie, né? Então, mas isso aí é por uma questão assim, a empresa voluntariamente quer fazer isso porque ela acredita, né, na agenda verde, ela tem uma agenda de sustentabilidade, também tem uma questão de marketing por trás, e ela quer dizer que ela é uma empresa net zero, ela vai lá, compensa suas emissões no mercado voluntário. É esse mercado hoje que a Lacan está mirando, até porque o mercado regulado, como eu falei, ainda não está de pé no Brasil. Tá? Então, o que a gente tem feito, isso... A gente tem caminhado bastante nisso nos últimos 5 anos, a gente tem aprendido muito sobre esse mercado, inclusive. A Lacan ela fez um primeiro projeto no CDM, que era um mecanismo de desenvolvimento limpo, que era um mecanismo criado pela ONU. Porém, o CDM, há cerca de 3 anos, ele entrou num período de transição por conta das mudanças no artigo 6 do Acordo de Paris. Tá? E hoje o CDM ele está meio que num limbo, ele ainda não chegou-se a uma definição se florestas plantadas poderão ou não emitir crédito de carbono no CDM, que é o mercado regulado pela ONU. Como ainda existe essa discussão do acordo do artigo 6 do Acordo de Paris, ainda não houve uma definição, etc., nós migramos o nosso projeto de carbono para o mercado voluntário do Verra. O Verra é uma agência americana baseada em Washington que regula o chamado VCS, que é o Verified Carbon Standard, que é um mercado voluntário, é o maior mercado voluntário do mundo de crédito de carbono. E o Verra, o que o Verra faz? Ele credencia projetos, ele tem toda uma metodologia para aprovar projetos que posteriormente vão
ser registrados e vão emitir créditos de carbono. A Lacan, a gente já percorreu um longo caminho no Verra. Nós obtivemos, em julho do ano passado, uma aprovação pelo o corpo validador do Verra, né? Porque o Verra, o que ele faz é o seguinte, ele credencia uma consultoria para avaliar o seu projeto de carbono de acordo com as metodologias do Verra. Essa consultoria, em julho do ano passado, aprovou o nosso crédito de carbono, ou seja, a gente cumpriu com toda a metodologia do Verra, o nosso projeto de carbono, tanto para floresta comercial como para restauro de nativas, e a gente agora está pendente apenas de uma aprovação final do próprio Verra, né? Então a gente está numa etapa bastante crucial para uma potencial emissão de crédito de carbono, ainda não é uma certeza absoluta de que a gente vai conseguir emitir os créditos, mas a gente está caminhando muito bem e a gente entende o seguinte, né? Como a empresa credenciada pelo Verra validou o nosso projeto, a gente acha improvável o Verra reprovar algo que a empresa que ele credenciou já aprovou, né? Então, nos parece improvável isso acontecer, mas ainda tem aí isso deve ocorrer agora nesse ano de 2025, a gente deve ter um desdobramento importante, a nossa expectativa é que a gente possa ter o projeto aprovado pelo Verra e começarmos a registrar e emitir os nossos primeiros créditos de carbono. Algumas áreas serão passíveis de emissão de crédito, outras não. Existe uma série de critérios que tem que ser obedecidos, fazenda a fazenda, para que você possa emitir crédito de carbono, né? Mas a nossa expectativa é sim de que daqui para frente essa possa ser uma nova fonte de receita dos nossos projetos, né? Até aqui todo o retorno que a gente vem obtendo é um retorno proveniente da venda de madeira e daqui para frente a gente espera também começar a obter retorno também da venda de crédito de carbono. E, inclusive, a gente já obteve uma série de propostas por compra desses nossos créditos de carbono, né? A gente sequer emitiu os créditos, mas várias empresas, inclusive empresas muito grandes, internacionais, já bateram na nossa porta querendo assinar contrato de opção de compra pelo nosso crédito de carbono, etc. Só que a gente está cautelosamente esperando porque a gente acha que, uma vez registrado e emitido crédito, a gente provavelmente vai ter a chance de vender a um preço mais interessante, né? Mas, quer dizer, a demanda por esses créditos já existe, tá? Esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, tá? E aqui só um componente interessante, que eu acho que eu já comentei um pouco sobre proteção de recursos hídricos, né, e reflorestamento de áreas degradadas, mas os projetos eles acabam tendo também um componente interessante de biodiversidade. Agora, para o Fundo 4 da Lacan, para o qual a gente ainda está em captação, o nosso objetivo é destinar cerca de 5% dos recursos do Fundo 4 para fazer restauro de mata nativa em áreas de reserva legal ou APPs, áreas degradadas de reserva legal ou APPs, tá? E o objetivo principal desse restauro de nativas é obter uma melhoria de biodiversidade, porque o nosso Fundo 4 ele é um fundo IS, de acordo com a Ambima, né? Portanto, é um fundo investimento sustentável, de acordo com a Ambima, e ele é um fundo também que ele é classificado como artigo 9 no SFDR. O SFDR é a regulamentação para fundos sustentáveis da União Europeia, e os fundos classificados como artigo 9, como o fundo da Lacan, o Fundo 4 da Lacan, são os fundos mais rigorosos do ponto de vista de sustentabilidade, tá? Então, o intuito principal do restauro de nativas que a gente vai fazer agora no Fundo 4 é mensurar, né, e efetivamente obter uma melhoria de biodiversidade dessas áreas e passar a oferir receita nessas áreas de reserva legal através da emissão de crédito de carbono. Hoje, o que nós fazemos nas áreas de reserva legal e APPs é basicamente o seguinte: a gente cerca, protege e monitora essas áreas, protege contra eventuais desmatamentos, queimadas, etc. Mas até aqui a gente não vinha restaurando essas áreas efetivamente. A ideia é que daqui para frente, uma parte dos recursos dos fundos seja destinada
ao efetivo restauro dessas áreas de reserva legal, a gente passaria a auferir uma receita dessas áreas com a emissão de crédito de carbono. Tá? Então, esse é um tema muito importante, muito chave para a Lacan daqui para frente, a questão do crédito de carbono e da biodiversidade. Tá? São temas materiais e são temas que a gente tem todo um compromisso de monitorar indicadores de melhorias que a gente tem que observar e a gente está muito focado nisso. Tá? Então, aqui resumindo um pouco, né, por que o investimento florestal ele é bom para os fundos de pensão, né, é um pouco aquilo que eu comentei, né, um ativo que traz uma proteção inflacionária muito interessante, geração de caixa de longo prazo, todos os nossos fundos, a partir do início das colheitas das áreas, a gente amortiza todo ano o investidor, então ele se torna um grande gerador de caixa para os fundos de pensão e, portanto, e isso obviamente é importante para poder pagar os participantes, né? É uma receita bastante estável, né? Com base em contratos de venda da madeira de longo prazo com grandes empresas, com preço travado, corrigido por inflação, né? Então tem esse alinhamento de longo prazo interessante com o passivo dos fundos de pensão, né? Tem a questão da sustentabilidade, cada vez mais os investidores, não só lá fora, mas também aqui no Brasil, têm se preocupado cada vez mais com os aspectos ESG dos seus investimentos, né? Então esse, sem dúvida alguma, é um investimento muito vinculado à agenda verde e que pode se beneficiar dessa agenda verde, né, por conta de uma demanda crescente por madeira e por conta dos créditos de carbono, como eu falei há pouco, né? Então, a sustentabilidade, né, os aspectos ESG dos investimentos, do investimento florestal, ele vai trazer novas fontes de receita para a gente no futuro, tá? E é um ativo, por ser descorrelacionado dos ativos financeiros, ele ajuda, como eu falei anteriormente, a reduzir o risco dos portfólios, né? Você consegue, para um mesmo nível de risco, obter um retorno mais atrativo quando você inclui o ativo florestal no portfólio de um investidor institucional de longo prazo, tá? E, Guilherme, vou aproveitar aqui a deixa. A gente falou lá do fogo, da seca, tal, são os riscos que ficam na nossa cabeça. Agora, o senhor Alberto Dias é que fez uma pergunta, e satisfação, senhor Alberto, ter o senhor conosco aqui. Ele está perguntando sobre o risco de invasão das áreas, né? E como é que é isso no dia a dia? Se tem tido invasão de terras, o Sim. pessoal prefere terra para pastagem, não sei se vão entrar numa área com plantação de eucalipto, mas enfim, fala um pouquinho, por favor. Boa pergunta. Nós nunca tivemos, em 13 anos, nenhuma invasão de terras, mas muito por conta das regiões que nós escolhemos para atuar, né? Então, eu dou um exemplo aqui para vocês, né? O sul da Bahia é uma região muito boa para o plantio de florestas. É muito boa do ponto de vista climático, você consegue obter produtividade muito boa das suas florestas no sul da Bahia, e você tem lá também no sul da Bahia uma demanda por madeira muito grande, porque você tem uma fábrica importante da Suzano em Mucuri, você tem uma fábrica da Veracel importante em Eunápolis, no norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia, você tem uma fábrica importante no município de Aracruz. Enfim, é uma região com uma demanda muito aquecida por madeira. Entretanto, a Lacan, até aqui, nunca optamos por plantar florestas na Bahia, porque é uma região que tem uma presença muito forte de movimentos sociais. Tá? E o nosso time florestal, que planta floresta há mais de 50 anos no Brasil como um todo, ele tem algumas experiências negativas nessa região. Tá? Então, o filtro de movimentos sociais, invasões de terra, etc., essa é uma variável que a gente coloca no início da nossa análise. Regiões que tenham potencial grande de invasão de terra, a gente prefere ficar de fora, porque a Lacan, diferentemente de uma Suzano, né, a gente não tem condições de lidar, do ponto de vista institucional, com movimento de sem terra, governo, etc. Para nós é muito mais complicado,
né? Então a gente prefere regiões que não têm esse risco, especialmente o Mato Grosso do Sul. De novo, né, eu estou focando no Mato Grosso do Sul porque ele representa 90% do nosso plantio. O leste do Mato Grosso do Sul é uma região. Primeiro, o Mato Grosso do Sul é um estado enorme, ele tem exatamente o tamanho da Alemanha, tá? E no leste do Mato Grosso do Sul, que é o mapa que eu vou mostrar logo em seguida, você tem uma área muito grande de cerca de 6 milhões de hectares, que equivalem a uma Holanda e meia. E nessa área de 6 milhões de hectares, o solo é muito pobre, é muito ruim, tá? E ele não sofre concorrência com a agricultura, tá? Então, são alguns fatores que nos beneficiam, né? O solo é muito ruim e é um estado muito grande com uma densidade populacional muito baixa. Então, você não tem gente e você não concorre com a agricultura. Então, a presença de movimento social ali no leste do Mato Grosso do Sul é praticamente nula, tá? Que é a maior parte da área onde a gente tem hoje. Tá? Então, a gente sempre leva essas questões muito a sério no momento de escolha de fazendas e de regiões de atuação. Podemos, no futuro, ter alguma invasão? Podemos, é um risco, né? Por isso que a gente diversifica em regiões, em diversas propriedades, mas até aqui a gente não tem sofrido com isso. Aqui uma pequena pincelada no setor, eu vou tentar acelerar um pouquinho para a gente poder cobrir todos os pontos, né? O setor florestal brasileiro, o que é importante saber? O Brasil é na floresta plantada o que ele é na soja, na laranja, enfim, nós somos realmente muito competentes no setor florestal brasileiro. Quando eu digo setor florestal, eu me refiro à floresta plantada. As florestas plantadas no Brasil, elas crescem numa velocidade ímpar, tá? A maior produtividade florestal do mundo são as florestas brasileiras, né? E até por conta dessa competitividade do setor florestal, todas as grandes empresas, principalmente de celulose hoje, quando elas estudam construir novas fábricas, elas pensam principalmente no Brasil, porque o Brasil tem disponibilidade de terra, tem clima bom, floresta produtiva, tá? Hoje, só para dar um número oficial do IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, a indústria de celulose e papel planeja investir 105 bi de reais no Brasil até 2028. Então, são várias fábricas que estão sendo construídas. Uma fábrica gigantesca da Arauco, para a qual a gente vai fornecer madeira, está sendo construída no Mato Grosso do Sul. A Suzano acabou de inaugurar a maior linha de produção de celulose do mundo, também no Mato Grosso do Sul. A Bracell anunciou no ano passado investimento de 25 bilhões de reais também numa fábrica no Mato Grosso do Sul. Existem investimentos também ocorrendo em outros estados brasileiros, como a CMPC, que anunciou um investimento também numa nova fábrica no Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, a demanda por madeira vai ser crescente nas próximas décadas no Brasil. Não há hoje uma escassez de madeira, inclusive. Então, é um setor muito pujante, que se beneficia da agenda verde, que está investindo um caminhão de dinheiro na economia brasileira, tá? E aqui uma coisa importante também para comentar, né, que é uma pergunta recorrente. O pessoal fala, poxa, mas ninguém mais usa papel, né? As pessoas imprimem cada vez menos, leem cada vez menos jornal no papel, hoje em dia é tudo no Kindle, no iPad, né? Poxa, da onde vem essa demanda por tanto papel? Por que tanta fábrica de celulose, 105 bi de reais de investimentos? As pessoas se esquecem do mercado de papel para fins sanitários, tá? Hoje, o mercado de imprimir e escrever, ele tem tido uma leve queda. Quer dizer, ele é um mercado que vem apresentando uma leve queda ano após ano, mas é uma queda muito pequena, mas é um mercado mais ou menos estagnado. O mercado de papel para imprimir e escrever. Mas, por outro lado, você tem um mercado de papel para fins sanitários que que tem uma expectativa de crescimento muito grande, porque hoje você tem 1/3 da população global que não consome papel para fins sanitários. Eu me refiro aqui à Índia e à África do Sul. Quando você olha os números de consumo de papel para fins sanitários na Índia e na América do Sul, na Índia e na África, só para dar um número nu e cru, o americano médio consome 23 quilos per capita ano de papel para fins sanitários. O brasileiro e o chinês consomem 6 quilos per capita ano de papel para fins sanitários. O indiano consome 0,1 e o africano 0,7.
Então, quando você soma Índia e África, você tem 1/3 da população global que ainda não consome papel higiênico. Então, esse é um segmento que vai continuar crescendo a passos largos nos próximos anos, e a celulose de eucalipto ela é muito propícia principalmente para esse mercado, e você tem, obviamente, também o mercado que eu já citei, que é o mercado das embalagens de papelão. Né? O papelão vem substituindo o plástico, e o comércio online é muito, ele vem crescendo a passos largos também, é muito demandador de embalagem de papelão. Tá? Então, esses investimentos vêm ocorrendo, o Brasil ele é hoje o grande polo de atração de investimentos em novas fábricas de celulose do mundo, a demanda por madeira vai seguir crescente. A principal espécie que a gente planta no Brasil é o eucalipto, então são 7,8 milhões de hectares de eucalipto espalhados pelo Brasil. A segunda principal espécie é pinus. O pinus está mais focado no sul do Brasil por uma questão climática, e o pinus a gente tem uma área aí de em torno de 1,9 milhão de hectares de pinos espalhados principalmente nos estados do sul. Tá? O pinus ele é mais propício para a produção de celulose para fins de embalagem, além de produtos madeireiros. O eucalipto ele também é utilizado para, por exemplo, painéis de madeira, MDF e MDP, muito utilizado pelas empresas de celulose e fibra curta, para produção produção de papel para fins sanitários, principalmente, e o eucalipto também é muito utilizado como carvão vegetal, né, para a produção do ferro gusa e posteriormente do aço. Tá? Então esses são os dois grandes mercados do setor florestal brasileiro. O nosso foco Lacan, entrando aqui na parte da Lacan e como os investimentos têm ocorrido. André, pode falar. Guilherme, deixa eu pegar só você vai entrar agora na parte da Lacan, mas aí você tem o risco aqui, o Nelson Rocha está com a gente, acho que aí de vez em quando aparece, eu acho que o Nelson tem alguma atuação no setor florestal, até do ponto de vista profissional. Ele está perguntando, Guilherme, você leu o relatório, o paper do grupo Index sobre perspectivas do mercado florestal brasileiro para 2025? Ele diz que a visão lá não é tão otimista, né? É mais pessimista, com riscos pela frente. Não sei se você tem conhecimento desse relatório. Não tenho, eu conheço bem o pessoal, Marcelo Schmitz, que é o principal sócio lá da Index, conhecemos eles bem, já tivemos várias atuações, já contratamos a Index, inclusive, para alguns projetos nossos. Aqui só separando, né? A gente lida com produção de madeira, nós da Lacan. Né? O mercado de madeira é um mercado onde hoje há uma escassez de madeira no Brasil. Tá? Isso é fato, há uma escassez de madeira. No Mato Grosso do Sul, então, nem se fala, porque existem vários projetos em construção. O preço da madeira não para de subir, a gente vem negociando madeira a preços cada vez mais altos, inclusive no fundo mais recente, que é o fundo 4. Tá? Então, a demanda por madeira, principalmente no Mato Grosso do Sul, que é onde o grosso desses 105 bi de reais de investimentos estão ocorrendo, a demanda por madeira, ela é fato, é crescente, e há escassez de madeira. Há escassez de madeira em outras regiões do Brasil também. Tá? Então, uma coisa é o mercado de madeira, outra é o mercado de celulose, né? Porque o mercado de celulose, ele obedece a uma demanda global, né? E quando você tem situações, por exemplo, como que a gente vai vivenciar nos próximos anos, de várias fábricas sendo inauguradas num prazo relativamente curto de tempo, o que costuma ocorrer é que o preço da celulose cai. Né? E daí isso pode passar uma percepção de o setor de celulose é um setor que está numa situação ruim, preço de celulose pode estar em queda, etc. Mas uma coisa é a celulose que é exportada, outra é a madeira que é vendida no Brasil para a produção dessa celulose. Né? A madeira, os preços seguem muito em alta no Brasil. Só para dar uma ideia, de 2020 para cá, o preço de madeira de pinos no sul do Brasil subiu mais de 200%. Né? No Mato Grosso do Sul, o preço da madeira de 2020 para cá mais do que dobrou também, né? Então a demanda por madeira segue muito, muito aquecida. Então sempre é importante fazer a distinção, né? Porque tem o mercado da madeira, tem o mercado da celulose, né? E tem diferentes mercados de madeira em diferentes estados, mas grosso modo hoje há uma escassez de madeira no Brasil como um todo. Certo. Obrigado.
Aqui, bom, falando do Mato Grosso do Sul, né, que acho que é o case principal da Lacan, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, né, existem 3 fábricas em operação no Mato Grosso do Sul, uma fábrica da Suzano, que é uma fábrica de 3 milhões de toneladas de celulose ano, ela é a maior fábrica de celulose do mundo no sul de Três Lagoas, tá? A Lacan é a maior fornecedora de madeira para a Suzano hoje, tá? Existe também uma fábrica da Eldorado de 1,7 milhão de toneladas de celulose ano no norte de Três Lagoas. Essa é uma fábrica que tem planos de expansão e duplicação há mais de 5 anos, porém, devido à briga dos acionistas, né, uma briga aí conhecida, né, tá todo dia nos jornais, a briga do grupo JF e da Paper Excellence, né, essa fábrica ainda não foi duplicada, mas ela foi construída visando a duplicação, e tão logo esse imbróglio entre os acionistas seja resolvido, essa fábrica é uma fábrica que vai ser duplicada também. A fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi inaugurada em julho do ano passado. Ela é a maior fábrica de linha única do mundo, tá? Uma fábrica de 2,5 milhões de toneladas de celulose ano. A Arauco, ela vai inaugurar em 2027 uma fábrica de 3,5 milhões de toneladas de celulose ano, investimento de 25 bilhões de reais, 25 ou 28, agora não me lembro ao certo. E no ano passado, a Bracell também anunciou um investimento de 25 bilhões de reais numa nova fábrica de celulose em Água Clara. Tá? Só para dar uma ideia, a fábrica da Arauco, que vai ser inaugurada no final de 2027 em Inocência, ela vai demandar 400 mil hectares de florestas plantadas. 400 mil hectares equivalem a 2,5 vezes o município de São Paulo. Isso é o que a primeira linha na fábrica da Arauco vai demandar. Né? Hoje não tem madeira suficiente, a gente está com um projeto com a Arauco no Fundo 4, a Arauco está ávida por madeira, ela está assim, realmente muito empenhada em conseguir plantar essa área o mais rapidamente possível, tem feito propostas por áreas florestais nossas que ainda não haviam sido vendidas, então a demanda por madeira vai ser muito crescente no Mato Grosso do Sul nos próximos anos, e a gente segue muito apostando no estado daqui para frente, tá? Porque é uma região que não tem aptidão por agricultura. Essa área, esse quadrado, esse chamado Vale da Celulose, é uma região que não tem aptidão por agricultura, ou você tem floresta plantada ou pecuária, uma pecuária extensiva, não tão rentável, né? Então é uma região que hoje tem 1,5 milhão de hectares plantados e que pode perfeitamente dobrar essa área plantada nos próximos anos. Então tem muita disponibilidade de terra para suprir essas fábricas. Essas fábricas são as mais modernas do mundo, tem uma escala gigantesca, você produz celulose e você consegue escoar essa celulose pela via ferroviária até praticamente o Porto de Santos. Então, é um dos casos raros no Brasil onde você tem competitividade em todos os elos da cadeia, desde a produção da matéria-prima até o escoamento da celulose para exportação. Tá? Então, a gente segue muito focado no Mato Grosso do Sul para os fundos antigos e para o fundo atual, né? Não obstante, a gente tem presença em outros estados, né? Então, a Lacan, no Mato Grosso do Sul, a gente fornece para Suzano e para Arauco, né, que são empresas de celulose. No Mato Grosso, a Lacan é uma fornecedora importante de eucalipto como biomassa para geração de energia para a FS Bioenergia, que é uma empresa de etanol de milho. No estado de São Paulo, a gente tem uma parceria importante com a Combio, que também é um projeto de biomassa para geração de energia. Temos uma parceria importante com a Dexco. Aliás, essa parceria com a Dexco, a gente acabou de fechar esse deal com a Dexco, um deal muito bem sucedido que nós implementamos para o Fundo 3. A Dexco recomprou a área, que era a expectativa nossa, a gente teve um retorno super interessante nessa parceria com a Dexco, então estamos estudando novas frentes para que a gente possa plantar mais floresta para a Dexco. E no sul do Brasil, em Santa Catarina, que são projetos mais voltados para a produção de pinos, a gente tem uma parceria importante com a Westrock. A Westrock é a maior empresa de papelão para embalagem do mundo, é uma empresa americana gigantesca, né? E a gente tem fornecido também madeira para a Westrock no sul do Brasil. A gente está em conversas com várias outras
empresas dessas conhecidas do ramo, né? Como o setor está em franca expansão e a demanda por madeira é muito grande, essas empresas têm buscado parceiros, né? Porque o que acontece, né? Por que é interessante para essas empresas fecharem parcerias como a que elas têm com a Lacan, né? Porque quando você vem com uma fábrica de 25, 28 bilhões de reais, que vai produzir 3 milhões e meio de toneladas de celulose ano, você precisa de 400 mil hectares de área plantada, você plantar toda essa área por conta própria é muito complicado, é uma operação de guerra, exige muito das empresas, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista operacional. E essas empresas, muitas das vezes, se elas optam por fazer tudo por conta própria, elas podem pagar um preço alto na qualidade da floresta, ou seja, plantar de forma muito acelerada, fazer tudo por conta própria e ter uma floresta menos produtiva do que o desejado. Tá? Isso acaba sendo uma conta cara a ser paga, porque floresta menos produtiva significa que você vai ter que ter mais área para produzir o mesmo volume de madeira. Né? Então, essas empresas em fase de expansão, muitas das vezes, elas optam por terceirizar e assinar parcerias estratégicas com empresas como a Lacan para poder aliviar o operacional do plantio e também porque a Lacan costuma ter uma produtividade florestal melhor do que essas empresas. Tá? Até por conta da escala que a gente tem, que é uma escala grande, porém não é tão gigantesca como de uma Arauco ou de uma Suzano. Né? Então, por isso tem feito muito sentido ao longo dos anos essas empresas fecharem parcerias com a Lacan. São parcerias off-balance, né? Então a gente assina um contrato take or pay para a venda da madeira e esses contratos não impactam a alavancagem financeira das empresas, né? Então é um modelo de negócios que elas têm adotado frequentemente com a gente ao longo do tempo. Eu já comentei, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque eu já toquei na maior parte desses pontos, né? A gente, nos nossos projetos, né? Como é que se dá o investimento florestal na prática? Os nossos projetos, a maior parte da produção da madeira larga, vendida no início do fundo, então a gente não corre risco de preço para a maior parte da nossa produção, então a gente mitiga o risco de preço, a gente também mitiga o risco de saída, porque, via de regra, as áreas são arrendadas por 2 rotações, para 2 cortes da floresta, corte no ano 6 e corte no ano 12. Essas áreas geralmente são arrendadas pelo comprador da madeira, então empresas como a Suzano, elas arrendam as fazendas, disponibilizam as áreas para os fundos da Lacan. A Lacan é responsável por todo o plantio, a gente entrega a floresta em pé, a Suzano corta e leva a madeira. No 6º ano, a mesma coisa ocorre no 12º ano com a segunda colheita. E quando é realizada a segunda colheita no 12º ano, o arrendamento, as áreas são arrendadas pela Suzano por 2 rotações. Então, a gente simplesmente entrega a fazenda para o proprietário. Então, eu não tenho risco de saída, não preciso ir ao mercado para vender fazenda. Então, a gente mitiga o risco de saída dos investimentos, mitiga o risco de terra, porque a gente, até aqui, nunca compramos 1 hectare de terra, a gente acha que, no longo prazo, dificilmente terra vai render IPCA mais 9 e IPCA mais 10, óbvio que existem situações em que isso ocorre, né? Mas quando a gente está falando de um fundo de até 18 anos, é difícil você imaginar que você vai investir dinheiro na terra e que aquela terra vai render IPCA mais 9 e 10 por 18 anos. Né, IPCA mais 9 e 10% ao ano por 18 anos. Então, a gente prefere sair do risco de terra, né, e onde a gente costuma focar é no crescimento biológico das árvores, né, quer dizer, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que produzir o máximo de volume de madeira possível por hectare, ao menor custo possível. Então, o crescimento biológico da nossa floresta é uma variável chave, né, e o bom manejo florestal que permite obter a melhor produtividade ao menor custo. Então, esses são os focos principais, né, de atuação da Lacan para que a gente possa gerar o retorno alvo para os nossos investidores. Tá? E a estratégia vem evoluindo ao longo dos anos, né? A gente largou com fundo 1 muito concentrado no Mato Grosso do Sul, numa parceria à época com a Fibria, que posteriormente foi comprada pela Suzano. No fundo 2, que nasceu em 2016, a gente passou a diversificar
também no Mato Grosso, né? Não apenas Mato Grosso do Sul, também no Mato Grosso. Passamos a atuar também como fornecedores de madeira como biomassa, né? O Fundo 3 passou a ter uma diversificação ainda maior, a gente passou a vender madeira também para empresas de painéis de madeira, passamos a atuar também com pinos, não apenas eucalipto. Então, a estratégia da Lacan ela vem ganhando complexidade ao longo do tempo, mas a gente também vem trazendo uma diversificação de portfólio cada vez mais interessante para os investidores, né? Se o Fundo 1 foi praticamente um single deal com a Suzano, os novos fundos eles são muito mais diversificados do ponto de vista de compradores, do ponto de vista de regiões, do ponto de vista de espécies florestais, né? Então essa é uma evolução importante que a gente vem tendo ao longo do tempo, e a gente também vem evoluindo conforme a agenda verde, como eu já falei antes. Então o nosso novo Fundo 4, ele é um fundo classificado como artigo 9 no SFDR, então é o que há de mais moderno do ponto de vista de governança e sustentabilidade hoje para um fundo é o artigo 9 do SFDR. Ele também é um fundo IS Ambima, então a gente vai ter dois objetivos importantes de sustentabilidade para o novo fundo. Um é a produção cada vez mais responsável e sustentável de madeira, através de florestas certificadas, e o segundo objetivo é o objetivo de melhoria de biodiversidade através dos projetos de restauração ecológica. Essa é acho que uma avenida importante de crescimento à frente, né? Os projetos de restauração ecológica, eles vieram para ficar, mas a gente é muito cauteloso, a gente já contratou um time muito respeitado nessa área de restauro, a gente está com 2 PhDs no time na área de restauração ecológica, mas a gente está começando pequeno, a gente vê muitos projetos sendo vendidos por aí que visam restaurar 100 mil hectares, às vezes o pessoal vende até que vai restaurar, já vi projetos que se comprometem a restaurar 1 milhão de hectares de mata nativa. A gente tem muita calma nessa hora, quando a gente fala com os nossos especialistas, os melhores projetos de restauração ecológica no Brasil não tem sequer 10 mil hectares, tá? Então, acho que tem que começar devagar, tem que realmente entender quais as melhores metodologias de restauro para cada bioma específico, que é algo que a gente vem fazendo, mas a gente já começou o primeiro projeto de restauração ecológica no Cerrado, com o Fundo 4, e algo que a gente pretende ganhar escala no futuro. E a questão do carbono que eu já citei, que vai ser uma variável cada vez mais importante, e a gente espera, né, que isso possa se converter numa fonte de receita e retorno adicional para os nossos investidores, né? Aqui é um pouco o mapa dos primeiros projetos de restauro lá no Mato Grosso do Sul que a gente está implementando. Essa foi a área que já começou a receber os primeiros investimentos, tá? Essa é uma área, curiosamente, de APP, tá? De área de preservação permanente, mas ainda que ela seja uma APP de uma das fazendas que nós temos, acho que é uma fazenda do Fundo 3, se não me engano, ainda que seja uma APP, é uma área totalmente degradada, né? Inclusive vocês podem ver aqui na foto, uma área grande de erosão, e essa é a primeira área que vem passando aí por um processo de restauro, né? Então a gente já fez todo um estudo de baseline da vegetação original, né? Um primeiro levantamento de biodiversidade na região, e a gente está agora entendendo qual metodologia a gente deve adotar para cada fragmento que a gente vai restaurar, e quais as mudas nativas que a gente vai adotar, porque você tem que utilizar uma muda nativa condizente com o bioma e condizente com o que aquela área já foi no passado, tá? Então a gente está dando os primeiros passos também nos projetos de restauração ecológica. E para concluir, a nossa base de clientes, né, que é uma base que veio crescendo ao longo dos anos, são 44 fundos de pensão locais brasileiros, né? A Promon aí sendo um dos nossos clientes importantes. A gente tem uma recorrência muito grande de investidores, como vocês podem ver aí no diagrama, vem aí do lado direito, né? Então os investidores vêm investindo de forma recorrente com a gente ao longo do tempo, que acho que mostra o quão satisfeitos eles estão com os nossos projetos. A gente vem também numa etapa de captação internacional importante, a gente já vinha
caminhando nesse sentido antes da aquisição da Vinci e agora ainda mais. Então, a gente tem investidores escandinavos importantes dos fundos 2 e 3. No fundo 4, a gente teve uma aprovação importante do Banco de Desenvolvimento Alemão, e a gente vem conversando com outros bancos de desenvolvimento, tanto aqui no Brasil como fora, bancos de desenvolvimento e agências de fomento. As conversas têm sido muito boas e acho que é um caminho importante também de captação para os nossos fundos daqui para frente, tá? Acho que com isso eu já excedi o tempo aqui, André, fui respondendo perguntas ao longo da apresentação, mas eu sigo aí à disposição para... Maravilha, foi muito bacana. Eu já tinha dito no início que é um assunto muito rico, muito interessante, e acho que a tua apresentação confirmou aquilo que eu tinha dito. A gente está com o tempo estourado, eu não costumo deixar nenhuma pergunta passar, Guilherme, só tem uma pergunta que ficou para trás. Rafael, não esqueci de você, Rafael Cardoso, aqui, ele deve estar com a gente até agora. Tem a ver com isso que você falou agora de distribuição do produto, né? Esse foco em institucionais, tanto, quer dizer, acho tipicamente o investimento florestal, como você falou lá no início, né? São os endowments, são os fundos de pensão, são os investidores que têm apetite para esse tipo de produto de longo prazo, né? E aí, o Rafael, a pergunta dele vai na linha da distribuição massificada, assim, para os pequenos investidores de varejo, né? Então ele até fala da tokenização das florestas, assim, no sentido de, acho que de empacotar esse ativo de tal forma que ele pudesse ser distribuído de uma forma ampla e restrita para pessoas do varejo, né? Sim. Como é que você vê, Guilherme, isso? Ele vai ser vendido para o varejo também em algum momento? Isso está no nosso radar, André, está no nosso radar, até também por conta da aquisição com a Vinci, né? A gente tem toda uma estrutura maior que poderia propiciar uma captação via plataformas e poder oferecer esse produto também para pessoa física. Tem alguns obstáculos hoje que eu acho que é o seguinte. O primeiro obstáculo, obviamente, é o cenário atual de juros altíssimos, né? E NTN-B pagando um IPCA mais 8, né? E isso, obviamente, né? Quando o investidor pessoa física ele tem aquele 1% ao mês, né? No CDI, isso acaba desmotivando qualquer diversificação de investimento. Então, acho que esse é um obstáculo que precisaria haver uma melhoria de cenário, eu acho, até porque é um investimento de muito longo prazo, né? Então, o que eu diria, assim, é um assunto que está no nosso radar, a gente pretende futuramente poder democratizar mais esse investimento, mas eu acho que precisa haver uma melhoria de cenário do ponto de vista de queda de juro, para que esse público, pessoa física, tenha disposição para destinar uma parcela pequena do recurso deles para um investimento de até 18 anos no limite, né? Então, hoje a gente vê como um produto, por conta desse cenário, mais voltado para o institucional. Maravilha. Com isso, concluímos aqui. Márcia, passo para você a palavra para você fazer o fechamento aqui. E sem esquecer da pesquisa de satisfação que a Camille sempre pede para a gente. Exatamente. Bom, acho que agradecer mais uma vez a presença de todos, né, que se mantiveram aí, principalmente ao Guilherme. Muito obrigada, Guilherme, por disseminar tanto conhecimento, né? Esse assunto realmente é interessante, é do nosso interesse. E a gente até tem alguns participantes da fundação que, como você falou, sujaram as botas, né, visitando as árvores. Aliás, o André foi um dos primeiros. Acho que o André participou da primeira viagem de investidores ao Mato Grosso do Sul. A Elaine foi, até caberia. Elaine também foi. A Elaine depois fez um evento desse, compartilhando as imagens e as experiências que ela teve conosco, foi muito bacana. Então, é um assunto que realmente atrai, né? Por Você está convidada para a próxima, Márcia. Tá bom. Obrigada. Tem que usar perneira, Márcia, perneira contra cobras, né? Os então... equipamentos de segurança. Quem sabe. Mas tá bom. Então, muito obrigada a você e obrigada a todos aí que participaram. O QR Code da pesquisa está aqui na tela. Por favor, respondam, né? Dando feedback, que é importante para a gente, principalmente sugerindo temas que vocês gostariam que fossem
compartilhados e disseminados aqui, tá? E, Márcia, lembrar que quem investe na fundação investe em floresta também. Então, pois é, no está Multiflex, contribuindo. Tem um pedaço pequeno lá de investimento florestal. Márcia, André, muito obrigado mesmo, foi um prazer. E eu estou sempre à disposição, contem comigo para novas rodadas. Que quando quiserem, eu estou presencial, virtual, estou com o maior prazer. Muito bacana, obrigada. Muito obrigado, tá bom? Guilherme. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Pessoal. Obrigado a todos.